Você já entrou no ambiente e você sentiu instantaneamente que o seu corpo se acalma, a sua mente fica mais clara e parece que o conforto faz com que você se sinta bem? Os cientistas estudaram por que isso acontece com o nosso corpo e vieram com um conceito de neurodesign e neuroarquitetura. Olá, meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro civil e designer de interiores e hoje eu quero dar para vocês 5 dicas de como a neuroarquitetura e o neurodesign podem se aplicar na nossa casa. Depois de muitos anos de estudos, os cientistas e os designers perceberam que o espaço ao nosso redor muda o nosso corpo, mais do que a gente pensava. Você sabia que dependendo da luz e da cor da sua casa, os hormônios do seu corpo funcionam de jeitos diferentes? Trazendo esses estudos para o nosso campo de trabalho, a gente percebeu que existem algumas dicas muito fáceis que a gente consegue alterar para fazer com que a nossa casa fique confortável de verdade. E a gente usa esses conceitos em todo o design. Isso que é a neuroarquitetura ou neurodesign. E eu vou falar para vocês 5 dicas de como a gente pode utilizar isso no dia a dia. Dica número 1. Iluminação. Foi a partir do estudo da iluminação que a gente percebeu que existia, sim, como a iluminação mudar os nossos hormônios e o nosso design de interiores. Você já ouviu falar sobre ciclo circadiano? O que é o ciclo circadiano? É o jeito que a luz do sol, dependendo se está de manhã, à tarde ou à noite, influencia quais hormônios saem no nosso corpo. Os cientistas perceberam que de manhã, a luz mais azulada do nascer do sol faz com que o nosso corpo produza cortisol. O que é o cortisol? Ele é um hormônio que faz com que a gente fique um pouquinho mais animado, estressado também, e que comece a gerar no nosso corpo essa animação do dia para ir lá e começar a fazer as coisas. E dependendo de onde está a posição da luz no sol, o nosso corpo continua produzindo esse cortisol. E lá no pôr do sol, quando o nosso corpo começa a relaxar, a luz fica mais amarelada e ela fica mais baixa também. E o nosso corpo para de produzir o cortisol e começa a produzir melatonina. Sim, a mesma melatonina que a gente toma lá de noite às vezes para poder dormir. Mas o que acontece? Agora a gente tem iluminação artificial na nossa casa. E o nosso corpo consegue perceber se essa iluminação está mais azulada ou mais amarelada. E isso muda totalmente o jeito que ele produz hormônios. Além disso, a posição de onde estão essas luzes fazem com que a gente também mude a sensação, se está mais no nascer do sol, no meio-dia ou no pôr do sol. Você já deve ter ouvido falar disso quando a gente fala de luz azul. A luz azul do celular, das telas de computador, que a gente tem que evitar para diminuir o nosso estresse. Então, é exatamente a mesma coisa. Mas e o que acontece? A gente evita a luz azul nos equipamentos eletrônicos e está colocando no teto da nossa casa. Então, sim, existe a cor certa de iluminação para cada tipo de serviço. Antigamente lá atrás, a gente tinha basicamente 2 tipos de luz, a amarela e a branca, ou o que eu chamo hoje de azul. Hoje, com a evolução do LED, a evolução das tecnologias, a gente já tem bem mais opções de luz. E hoje a gente trabalha com um número em kelvins. Vocês não precisam se preocupar com tudo isso, são detalhes técnicos e bastante simples. Mas a gente vai recomendar aqui, vai fazer uma listinha para vocês não errarem. O que a gente vai fazer? Além de ter a iluminação do teto, que vai iluminar de um modo geral, você também tem que ter iluminação pelo restante da sua casa. Coloquem aí abajures, fitas de LED, coloquem também algumas iluminações nos cantos para trazer essa iluminação não só do teto, mas de vários lugares. E você vai controlar a cor da luz dependendo do que você quer que seu corpo produza. Então, por exemplo, como que eu gosto de agir? No teto, eu uso 2 tipos de luz, a 3000 e a 4000. No design de interiores, nós usamos o 4000 como luz branca. Acima disso, a gente fala que é a luz azul. E não, a gente não usa nem em hospital. Até a norma técnica já entende que para centro cirúrgico a luz tem que ser 4000, que é a branca. A 4000 eu até uso quando você tiver uma cozinha, se você faz muita questão que tenha no escritório. Mas na sua casa eu recomendo que seja 3000 no teto. 3000 é uma iluminação que está amarelada, mas ela vai lhe dizer que é quase como se fosse umas 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, dependendo se for no inverno. Ela é uma luz que ela começa a te acalmar, mas ao mesmo tempo não dá aquela sensação de ser bem amarela. Já nos abajures e nos equipamentos em volta, você pode até utilizar uma luz ainda mais amarela. Por quê? Porque a gente está simulando o pôr do sol. Quando o sol se abaixa e cria aquelas sombras e iluminação um pouco mais baixa, a gente prefere que a luz esteja ainda mais amarela. Então aqui no escritório a gente consegue abaixar a luz. Você pode chegar até 2200 kelvins. Aí eu sei que você já está segurando aqui nos comentários dizendo eu gosto de luz branca, não gosto de luz amarela. Gente, a gente não está falando de questão de gosto, a gente está falando de ciência. Mas se você sente naquele espaço que a luz está muito amarela e te dá uma sensação ruim, podem ser 2 coisas. Não é a cor da luz.
A primeira delas é ter pouca luz. Tem gente que acha que a luz amarela ilumina menos, mas não é verdade. A luz amarela, ela tem a mesma eficiência da luz branca. A gente só tem que ver quantidade de lâmpada mesmo. Então, se você acha que na sua casa está muito escuro, coloque mais lâmpadas. Mas não precisa ser uma luz mais branca. Já a segunda opção, que daí é uma questão bem técnica, que eu posso fazer um vídeo só sobre iluminação e falar mais disso, é o tal do IRC. IRC é o índice de reprodução de cor, ou seja, uma lâmpada com IRC maior, mais próximo de 100%, vai realmente reproduzir muito bem a cor das coisas ao redor. Então, se na sua casa você tem aquela sensação de que a luz está deixando tudo amarelo e ruim, que a lâmpada é ruim. Dá uma olhada certinho no IRC e depois me diz o que faz pela sua casa. A segunda dica que eu tenho para vocês é sobre cores. Você sabia que dependendo da cor a gente consegue mudar até a pressão sanguínea do nosso corpo? O nosso corpo, ele ainda é muito ancestral. Nosso cérebro, ele não é muito diferente do cérebro dos animais. E eles não sabem que as cores podem ser usadas por pigmentos. Então, o que significa isso? A gente, como instinto, vai ficar mais tranquilo quando a gente sentir que a gente está num espaço mais natural. E o que isso quer dizer sobre cores? As cores mais sintéticas, que são cores que a gente não vê na natureza, no dia a dia, elas causam estranhamento para o nosso cérebro. E isso vai acumulando um tipo de estresse. Então, quanto mais natural for uma cor, mais tranquilo o nosso corpo vai estar. Então pensem comigo, é o verde da natureza, o marrom da madeira e das pedras, pode até ser cores de praia, como bege, azul. Todas essas cores, elas nos relaxam. Agora, se você pinta a sua parede inteira de vermelho, o nosso cérebro vai ficar gritando perigo, perigo, perigo. O que vocês não têm que ter medo é claro e escuro. Porque o que acontece? A natureza, ela é escura, ela é clara. Então, se você fizer um quarto aí e você deixar ele mais escuro, com algumas iluminações mais baixas, ele vai te relaxar. Não é sobre claro e escuro, é sobre cores que não estão na natureza. Principalmente quando a gente está falando de roxo, um amarelo muito forte, um laranja muito forte. Então, o maior problema são essas cores super pigmentadas aqui. Essas aqui são o problema. Então, não é que você não vai usar essas cores na sua casa. Você pode usar. Mas você tem que entender que essas são cores que vão te estressar um pouco. Então, você pode até usar em alguns lugares, como uma brinquedoteca, um espaço super legal e divertido, um cinema, lugares que você vai ficar pouco tempo e que você não quer dormir. Agora, se for espaços que você quer que relaxe, como um quarto de criança, o seu próprio quarto, a sala de estar, aí é melhor você utilizar cores mais naturais. Aí eu quero te fazer uma pergunta, e o branco? O branco é natural? Não, o branco não é natural. E sim, utilizar branco demais, principalmente em uma área grande como nas paredes, te estressa. Então, se você gosta de branco, qual é uma dica aqui? Pegue um branco sujo, um off-white. Vai para algum branco com um pouquinho mais de bege, uma cor clarinha. O nosso corpo consegue sentir muita diferença entre um branco forte e um branco mais sujinho. Então vai para um branco que não seja branco natural. Esqueça branco neve e branco gelo. E se você gosta de conversar sobre design de interiores e estudar um pouquinho mais sobre isso, eu tenho um convite incrível para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou professor de design de interiores lá no Centro Europeu. Eu dou aula de cores, estilos e também de projeto executivo. Então, se você for lá, você vai ter aula diretamente comigo. O nosso curso é gravado e ao vivo. O que significa? Você pode assistir às aulas com conteúdo mais pesado no tempo que você precisar, gravado na sua casa, e depois nós vamos ter online, ao vivo, para vocês conseguirem tirar as dúvidas. E lá a gente conversa bastante. Eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês podem ir lá conferir. Para a terceira dica do nosso vídeo, eu quero falar um pouquinho sobre materiais e biofilia. A gente falou há pouco sobre como as cores do nosso ambiente têm que refletir o natural, mas as texturas e os materiais também. Então, se você está aí na sua casa e todos os materiais são sintéticos, o seu corpo sente. Nessa parte, nós temos que passar a mão, sentir o material, decorar para o tato. E quanto mais natural ele for, melhor pra gente. Então, prestem atenção se você tem madeira natural na sua casa, pedras naturais, se os tecidos são gostosos de passar a mão, se parece lã, se parece linho. E claro, porque a gente está falando de biofilia, se tem materiais naturais como plantas. Isso passa para o nosso cérebro que a gente está no nosso habitat natural e a gente sente esse relaxamento. Então pensem com vocês, será que aí na sua casa a sensação de desconforto não está sendo porque tem porcelanato no piso, as paredes elas estão todas cruas, a gente não tem materiais naturais, não vai colocar o pé no chão, você não sente o gostosinho de um tapete, vai deitar no sofá, o tecido é muito sintético.
Será que isso tudo não é o que está causando desconforto aí na sua casa? Decorem também para o seu tato. O quarto assunto é um que vocês não conseguem ver no Pinterest. Ele é o conforto acústico. Conforto acústico são duas etapas. Primeiro, se dentro da sua casa os barulhos que estão lá dentro estão confortáveis. E 2, se o conforto acústico está prevendo o barulho de fora não entrar na sua casa. E por que isso é importante? Às vezes nas nossas casas, principalmente do jeito que a gente tem feito hoje em dia, um piso frio, com paredes cruas, com uma persiana no lugar de uma cortina, tirando o tapete, fazendo materiais que podem sujar, impermeáveis, eles vão fazendo com que a gente tenha eco dentro da nossa casa. E qualquer barulhinho é multiplicado por 4. Então, o seu filho vai lá e brinca do teu lado, aquele som te incomoda. A TV parece que ela fica com o som ainda mais agudo. O vizinho e o barulho da rua fica entrando na sua casa e causa aquele estresse que é invisível. Eu não sei se já aconteceu com vocês, de ficar muito tempo dentro de uma praça de alimentação e aquele barulhinho na sua cabeça deixar você louco. É mais ou menos a mesma coisa, só que na nossa casa. Tá, Gui, mas o que eu vou fazer? Sair colocando isolamento acústico por tudo? Sim e não. Você não precisa fazer uma reforma. Às vezes, é trocar a sua persiana por uma cortina um pouco mais pesada. Ela vai fazer com que o som que você passa na sua casa bata na cortina e seja absorvido pelas fibras da cortina. Se ela for muito levinha, ela tem menos fibras. Então o que vai acontecer? O som vai ainda ter força para voltar. Se ela for pesada, algum tecido realmente bem grosso, ela começa a absorver. Se você não gosta da cortina pesada, tem outras maneiras. Você pode colocar carpete ou tapete. Você pode se preocupar em colocar maior área de cortina. Então às vezes você quer um linhozinho, alguma coisa leve, você deixa numa cortina maior. Ela não precisa ficar só no tamanho da janela, você pode aumentar ela. Tem como colocar no teto alguns revestimentos. Você sabia que até carpê assim a gente coloca no teto? Se for, por exemplo, em espaços como cinema, é bem comum ter esse tipo de solução. Mas além disso, você pode fazer isso na decoração, colocando plantas mais altas. Por isso que a gente tem tanta árvore, principalmente no canto agora dentro de casa, vocês devem ter visto pelo Pinterest aí. Ou então, estantes com bastante livro. Livro absorve muito som. E, se você não sabe como fazer tudo isso, vocês ainda podem colocar uma tapeçaria na parede, que tem alguns exemplos bem legais, às vezes até alguns tecidos. Ou não, Gui, eu não quero nada disso. Você sabia que até dependendo do que vocês precisam, um papel de parede mais grosso pode resolver o problema para vocês? Todas essas soluções vão fazer com que você fique mais tranquilo para viver na sua casa e sentir aquele grave gostoso da TV. Sentir que as pessoas que estão do seu lado, falando e brincando, não tá te incomodando. Que o cachorro pode correr pela sua casa sem fazer aquele barulhinho, sabe, de pata no chão. Isso vai fazer bastante diferença no estresse. A quinta e última dica que eu posso falar para vocês é a mais famosa, que são os móveis e formas orgânicas. Forma orgânica e neuroarquitetura e neurodesign tem tudo a ver uma coisa com a outra. Vocês devem ter começado a ver aí que tudo hoje em dia é com forma orgânica. Mesa orgânica, sofá orgânico, tapete orgânico, luminária orgânica, tudo orgânico. E por que tudo isso? Porque o nosso cérebro entende que qualquer coisa pontuda é um espinho ou alguma coisa que pode nos machucar. E isso faz com que a gente se sinta um pouco mais desconfortável na nossa casa mesmo, em qualquer ambiente. Então os cientistas perceberam que ao arredondar, a gente começa a ficar um pouquinho mais confortável. E isso pode ser usado em qualquer coisa na sua casa. E eu vou levar um pouco além. Comparem essas duas mesas de centro aqui. A primeira, ela é de vidro, pontuda, não dá a sensação que vai bater na sua perna e você vai se machucar? Você consegue imaginar crianças correndo em volta dessa mesa e você pensando, ai meu Deus, vai bater a cabeça, vai bater a cabeça. Eu consigo. Isso estressa a gente. Já esse outro aqui é um puff. Se a criança bater, se a gente se bater ali, não vai machucar. Não é que a forma tem que ser totalmente orgânica e redonda. Ela tem que ter essas pontas, esses formatos, de jeito que a gente sente que é confortável, que dá vontade de tocar, que dá vontade de deitar, que dá vontade de dormir. Isso vai fazer com que você fique menos alerta. E com essas formas que fazem com que a gente fique menos alerta, a gente fica mais confortável e isso faz com que a gente goste mais da nossa casa. Além disso, e claro, isso faz todo sentido, na nossa casa, se você tem uma mesa redonda, oval, a gente consegue melhorar o fluxo da nossa casa. E não ter que andar em linha reta, virar 90 graus, andar em linha reta, virar 90 graus, andar em linha reta, faz com que as coisas pareçam mais orgânicas, fluidas e naturais. Isso também ajuda muito na nossa casa. O neurodesign nos mostra que, na verdade, a nossa casa ela não é só definida pelo que é estilo, o que é tendência. Ela também tem que moldar para o nosso corpo e deixar tudo mais confortável para o nosso cérebro. Então, um projeto bem feito, ele não é aquele pensado apenas no que a gente vê no Pinterest. Ele é pensado naquilo que vai fazer o nosso corpo
corpo ficar melhor. Então, qual desses itens você não sabia e vai aplicar aí na sua casa? Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Eu gostei desse vídeo e o que eu vou mudar é tal coisa, para eu saber que vocês ficaram até o final. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!